Atenção, brasileiros e brasileiras. Ontem o Chile participou de um processo de plebiscito, no qual o governo de Boric, o presidente recém-eleito, esquerdista, radical, uma espécie de um Boulos / Freixo, propôs mudanças radicais, drásticas na Constituição do país, tornando-a uma Constituição praticamente revolucionária, em que o Estado tomaria conta da vida do cidadão comum, uma série de liberdades seriam perdidas. E aí o povo chileno foi para esse plebiscito, uma participação histórica de 90% de todos os eleitores participaram desse plebiscito. E o povo chileno derrubou a proposta de Boric de alterar a Constituição do país. Derrubou. Praticamente 2/3 dos chilenos disseram não, nós não queremos essa sua Constituição revolucionária, Boric. Boric, presidente, como eu disse, esquerdista recém-eleito, com cerca de 29% dos votos válidos, dos votos dos chilenos, porque quase 50% dos eleitores não votaram na eleição para presidente ou anularam seus votos. E aí Boric chega ao poder com meros 29% dos votos dos chilenos. E ele começa um governo terrível, com uma série de problemas de gestão, de incapacidade de governar, com defesa de ideologias, com defesa de não valores, com propostas absolutamente incongruentes com a realidade do mundo ocidental, que preza pela liberdade, pelos direitos individuais, pelo empreendedorismo, etc, etc. E aí o Chile já entra nos primeiros meses de governo de Boric numa crise terrível, não só institucional, não só governamental, não só moral, como também de segurança pública. 64% de aumento nos casos de furtos de veículos com violência, 38% de aumento nos assassinatos, uma coisa terrível, algo que o Chile nunca tinha vivido na sua história. E aí chega o domingo de ontem, o dia de ontem, dia 4 de setembro, e a população diz não, nós não queremos essa Constituição maluca que você, Boric, quer impor para a gente. E aí então a gente vê uma luz no fim do túnel, né? Nesse país, o Chile, que ao longo das últimas décadas sempre se destacou como sendo a nação mais equilibrada da América Latina, com maior desenvolvimento social, maior índice de IDH, melhor renda per capita, e mesmo assim essa população permitiu a chegada de um presidente revolucionário, esquerdista, louco, com ideias malucas. E por que fez isso? Porque uma grande parcela do povo chileno se acomodou, parou de brigar pelos seus direitos, achou que os riscos não eram tão grandes assim, e essa imensa população chilena se absteve de votar para presidente no final do ano passado. E aí a consequência foi a chegada de Boric ao poder, como eu disse, com cerca de 29% dos votos dos chilenos, de todos os chilenos, ou seja, uma minoria colocou Boric no poder. Hoje eu escuto no Brasil muitas pessoas dizerem assim, não vou votar no Bolsonaro porque ele não tem assim a fleuma do cargo, ele fala umas besteiras. Mas eu também não vou votar no Lula. Não vou votar em ninguém, não quero votar, vou anular meu voto. Pense bem, você prefere um presidente que até hoje não tomou nenhuma medida contra a democracia, nenhuma medida contra a liberdade, e que você talvez tenha um nojinho dele porque ele fala umas coisas que você acha meio esquisito? Ou você vai deixar, de repente, um Lula da vida, um ex-presidiário, um marginal, um chefe de quadrilha, condenado em 3 instâncias, milhares e milhares de provas, milhares e milhares de testemunhos, delações premiadas, bilhões e bilhões de reais devolvidos da corrupção que ele gerou através dos seus esquemas com o PT? Você vai deixar esse cara voltar ao poder? Você vai correr esse risco? Só porque você acha que o Bolsonaro, não gosta muito do jeito dele. Para de achar essas coisas e vai estudar o que ele fez, o que o governo dele fez em meio à maior pandemia da história do mundo. Milhões e milhões de brasileiros foram assistidos pelo governo federal de uma maneira impressionante. Dezenas de legislações ou de regras novas estabelecidas para simplificar a vida do empreendedorismo no Brasil. Mais de 4 milhões de empregos gerados nesse período, apesar, de novo, da pandemia e do hashtag Fica em Casa, a economia a gente vê depois. O cara foi, antes de uma guerra entre Ucrânia e Rússia, lá negociar os fertilizantes com o Putin, e todo mundo meteu a boca no cara, e o cara garantiu
garantiu a produção alimentar no Brasil para os próximos anos e a produção alimentar que alimenta o mundo para os próximos anos. O cara foi um gênio. Essa aqui é a verdade. O agronegócio brasileiro só continua produzindo a pleno vapor porque nós conseguimos negociar os fertilizantes com o Putin antes da guerra. E hoje o Brasil alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Se não fosse o Bolsonaro, durmam com isso, pessoal. Se não fosse o Bolsonaro, ia estar faltando comida na mesa do povo brasileiro e na mesa dos europeus, dos americanos, dos asiáticos. Gente do céu, como é que alguém quer defender Lula? Como é que alguém quer defender candidatos de esquerda que são incompetentes e corruptos? Vamos acordar. Está chegando a hora da eleição. Está chegando a hora da gente fazer agora como o povo chileno fez. E de finalmente dizer, não, nós temos que tomar conta dessa nossa nação, porque os bandidos estão querendo voltar à cena do crime. E nós não podemos deixar que isso aconteça.